Muitos alunos me perguntam qual é o meu setup para trabalhar com Motion Design. Que PC que eu uso, quais peças, se tem algum equipamento que faz a diferença. Então, eu vou abrir o meu espaço de trabalho e falar com o máximo de detalhes. Se você quer melhorar o seu workflow e entender como um setup pode impactar na sua produtividade, fica comigo aí até o final. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal, dá um like para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, fechou? Agora que eu já fiz a introdução, vamos direto pro meu setup. Esse é um ponto essencial para qualquer motion designer, porque trabalhar com animação exige bastante desempenho, especialmente quando lidamos com composições complexas e renderizações muito pesadas. Começando pelo coração do setup, a parte que realmente importa, o computador. O meu processador é um AMD Ryzen 5 5500, com 6 núcleos, 12 threads, e ele consegue lidar perfeitamente com o After Effects. Porém, o cache menor que ele tem pode impactar um pouco a performance de composições mais complexas ali dentro do After Effects. Mas eu já digo que não é meu caso, porque todas as composições complexas com qual eu trabalho ali no After Effects, o meu processador aguenta tranquilo. Uma coisa bem legal é que esse processador é bem custo-benefício. Se você está montando um setup acessível, o Ryzen 5 5500 é uma boa opção para iniciar e também trabalhar dentro do Motion Design. Então pode ter certeza que você não vai gastar muito com ele. Ele é compatível com placas-mãe AM4 mais acessíveis. E essas placas AM4, normalmente elas têm chipset bem mais baratos. E uma coisa muito legal dele é que ele não esquenta tanto assim. E isso é muito bom. Eu arrisco a usar um computador sem um water cooler mesmo, só com um cooler de vento tradicional, porque eu sei que o que eu tenho já dá muita conta desse processador, que não passa de 70 graus ali. Eu tenho 32 GB de memória RAM DDR4 a 3200 MHz. O After Effects consome muita RAM e 32 GB ajudam a evitar travamentos, principalmente em composições mais complexas. Para o meu workflow hoje, 32 GB está bem tranquilo, mas eu futuramente vou ampliar bem mais essa quantidade de memória RAM que tem no meu computador. Trabalhar com Photoshop, Illustrator, After Effects ao mesmo tempo fica bem mais fluido com essa quantidade de memória RAM que eu uso aqui no meu computador. Uma coisa importante é que com mais memória RAM, o After Effects mantém mais frames renderizados na memória, o que reduz o tempo de reprocessamento. Memória RAM nunca é demais e por isso que futuramente eu quero aumentar a quantidade que eu uso aqui no meu workflow. Bora falar de SSD. Hoje, na minha máquina, eu tenho 4 SSDs. Eu tenho 2 SSDs de 480 GB. Um para o sistema e para os programas e o outro para trabalhar com os arquivos dos meus projetos. Eu tenho um outro SSD de 240 GB só para colocar o cache do After Effects. E o meu último SSD é de 120 GB que eu uso para renderizar os projetos. Importante falar que essa configuração de 4 SSDs é uma sugestão da Adobe para melhorar o funcionamento do After Effects. Eu já uso essa configuração há vários anos e sem sombra de dúvida, quando eu mudei para ela, o desempenho do meu computador foi para outro nível. Tem muita gente que reclama do After Effects travando, sendo que esse esquema de SSDs já resolveria o problema da grande maioria e esse investimento seria bem menor do que ter que comprar uma CPU nova, por exemplo. Tudo isso que eu falei é a máquina que eu tenho para trabalhar com Motion Design. Porém, recentemente, com a criação do canal e o fato de eu ter começado a criar conteúdo em vídeo, surgiu a necessidade de eu investir em uma placa de vídeo para edição, para uso do OBS, para fazer captura de tela. Então eu vou falar sobre a GPU que eu coloquei aqui na minha máquina para conseguir fazer as tarefas, que é uma RTX 3050. Mesmo sendo uma placa relativamente básica, ela tem suporte a Ray Tracing, DLSS, que ajudam algumas renderizações, tanto no Cinema 4D que eu uso, quanto no Blender que eu comecei a estudar recentemente. Uma coisa bem legal dela é que ela gasta pouca energia e não precisa de fontes muito potentes. Então fontes de 450, 500 watts já são o suficiente para fazer ela rodar, que é o meu caso inclusive. Se o orçamento tá apertado, ela é uma excelente opção, muito superior às GTIs mais antigas que a gente tem aí no mercado. Agora, para finalizar, deixa eu falar um pouquinho de monitor, que é um ponto importante porque ter uma boa tela faz muita diferença na precisão das cores e nos detalhes da nossa animação. Para trabalhar melhor nos meus projetos, eu priorizo sempre um monitor 4K, porque o 4K dá uma possibilidade de espaço muito melhor para se trabalhar, principalmente com After Effects. Então, para isso, hoje eu estou usando um Philips 276E de 27 polegadas, ele tem IPS e ele tem uma resolução de 4K com uma taxa de atualização de 60 Hz. Ele não é um monitor com a melhor cobertura de cores, mas
Mas eu tô há tantos anos já trabalhando com ele que meio que eu já me acostumei com a cor final do material. E por isso é importante dizer que logo mais eu vou estar trocando ele. Mas ao invés de pegar um outro monitor 4K, que é muito caro, né, esse investimento, eu vou acabar investindo em uma televisão 4K para usar de monitor. Mas esse assunto eu vou deixar para um outro vídeo para ter uma explicação melhor do porquê que eu vou fazer isso. E outra coisa interessante é que eu uso um segundo monitor para auxiliar nas tarefas de navegador, reunião, música e tudo mais que a gente faz no nosso computador no dia a dia. Ele é um LG Ultrawide 29WK600 de 29 polegadas, que também tem IPS e tem uma resolução de Full HD. Eu tinha comprado esse monitor para jogar no meu outro computador que eu uso só para isso e acabei não me acostumando. Então eu trouxe ele para cá para me ajudar nessas tarefas e funcionou muito bem no meu dia a dia, no meu workflow de trabalho. Acabou me ajudando muito mais do que trabalhar só com um monitor. Então esse foi uma passagem bem rápida sobre o meu setup de Motion Designer, tá? Eu falei sobre meu computador e algumas escolhas que eu fiz para otimizar aí o dia a dia do meu trabalho. Eu não falei de tudo que eu uso pro meu dia a dia, né? Eu não falei de mouse, eu não falei de teclado, eu não falei de deckboard, por exemplo, que eu gosto de usar, porque eu acho que não casa muito bem para esse vídeo. Se você quer que eu fale sobre esses outros periféricos que eu uso no meu dia a dia, deixa aí nos comentários que eu vou levar em consideração para fazer um vídeo futuramente. Lembrando que um bom setup não é só ter equipamentos potentes, mas sim montar algo que se encaixe na sua rotina e no tipo de trabalho que você está fazendo agora. Então, não se preocupa se você não tiver um PC topo de linha. O mais importante é entender como otimizar o que você já tem e quando você for fazer um investimento de melhora, investir com conhecimento e com sabedoria para você não sair no prejuízo. Agora eu queria saber de você. Como que é o seu setup que você usa aí no seu dia a dia de trabalho? Você tem alguma dúvida sobre algum desses equipamentos e hardwares que eu acabei falando ao longo do vídeo? Comenta aqui embaixo que eu vou ter o prazer de ler e responder você. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito a continuar trazendo mais conteúdo sobre motion design e animação aqui para você. E se você quer ver mais dicas sobre produtividade, animação, fluxo de trabalho para motion designers, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos que eu vou estar postando. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.